Olá, tudo bom com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou André Godoy. Hoje é dia 21 de janeiro de 25. Bom, eu quero conversar rapidamente com você a respeito de uma coisa que eu acho muito importante. Para mim é importante, sempre foi. Não necessariamente será para você, mas enfim. Né? Este é um canal sobre finanças. E, embora eu ande assim com camiseta relaxada, né, tal, eu não posso mudar a minha essência. Eu sou um inofensivo especulador aposentado, mas é aquela história, né? Um leão banguela ainda é um leão. Né? Um passarinho que não voa ainda é um passarinho, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque é da minha essência, é da minha natureza analisar as coisas do ponto de vista mais econômico, mais financeiro. Nas vezes em que eu falo aqui sobre política, não é porque eu gosto de política. Não é porque eu acho política um assunto legal, bacana. Não é porque eu tenho um lado. Quando eu falo sobre política é porque naquele dia, naquele assunto, naquele vídeo, excepcionalmente, falar sobre política ajuda. Né? Em geral, eu acho que só atrapalha. Né? Se você mexe com economia ou finanças, política é uma coisa que turva muito a visão. Turva em que sentido? Quando você trabalha, ou quando você já trabalhou com especulação financeira, com finanças, com grana, você aprende uma coisa importante na vida. Você aprende que o discurso não conta nada. O que vale são as ações. Em política, nem sempre é assim. Né? Em política, as ações são importantes, mas o discurso também é. Finanças, não é assim. Finanças, o que conta são as ações. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceram algumas coisas muito engraçadas nos últimos dias. Eu fiz, em 2 dias seguidos, eu fiz vídeos que provocaram uma certa indignação de públicos opostos. Né? Num dia eu falei que o nazismo era de esquerda e dei as razões para isso. Muita gente de esquerda ficou brava. E no dia seguinte, eu fiz um vídeo esculachando o Trump, dizendo que ele é um fracasso, e realmente ele é um fracasso. Não importa o que ele fale. Né? Aquela história, não importa o que você fala, importa o que você faz. O Trump hoje representa um país que come mortadela e arrota peru. Certo? Os Estados Unidos, desde 1971, não sabem o que é viver do trabalho. Eles vivem do dinheiro que eles imprimem. E que você compra, eu compro. Porque nós vivemos num país cuja economia é ainda mais fraca do que a deles, então para nós convém. Mas se você fosse um cidadão suíço, ou japonês, ou inglês, ou alemão, não sei se seria bem assim a história. Né? Então é um representante de um país que gosta de falar muito, que gosta de bater muito no peito, mas que não dá no couro. Certo? Tudo que eles fazem porque o resto do mundo aceita o papel pintado deles. Isso não é uma potência econômica. Tá? Acredite no que eu estou te falando. E se você não quiser acreditar em mim, corra atrás, estude. Procure livros que vão te mostrar isso. Tem livros, por exemplo, existe um livro muito bom chamado História da Riqueza das Nações. Né? Existe um livro chamado História da Riqueza do Homem, que é um panfletinho marxista do Léo Huberman, mas não é desse livro que eu estou falando. Estou falando da História da Riqueza das Nações. Um tijolo desse tamanho. Leia isso. Leia isso e depois pense, quando você puser sua cabeça no travesseiro, se realmente os Estados Unidos poderiam ser categorizados como uma superpotência, no conceito clássico de uma superpotência. Né? Do mesmo modo que a União Soviética não podia. Ah, mas a União Soviética podia fazer mísseis que iam destruir o mundo em 30 minutos. Sim, mas isso não é ser uma superpotência. Certo? Isso é destruir o mundo em 30 minutos, ponto.
Isso é um fato. Então, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu presumo que se você está nesse canal, é porque você tem algum interesse em finanças ou em economia. Eu acho que se você tivesse um interesse, se o seu principal interesse fosse política, eu acho que você talvez nem estivesse aqui, né? Porque há tantos canais de política por aí que atendem a ambos os públicos, né? Eu estou aqui para falar com quem quer que seja que tenha interesse no assunto de finanças e até no assunto de economia, embora não sejam a mesma coisa. Portanto, uma das coisas que eu me sinto obrigado a fazer é ser transparente, é ser diante da câmera, quando liga a câmera aqui, é ser o que eu sou sempre. É falar em voz alta como eu penso, como eu sempre pensei, como eu aprendi a pensar. Aprendi onde? Lendo, estudando, fazendo cursos, tendo um pedaço significativo do meu tempo e da minha vida dedicado ao trabalho de analisar o mercado financeiro, analisar a economia, certo? Eu me sinto na obrigação de transparecer isso, de pôr isso na mesa. Então, todo esse meu discurso até agora é para lhe dizer o seguinte: se você realmente tem interesse em finanças, em economia, em grana, aprenda a respeitar a lógica e a não respeitar a política. Aprenda a não ter paixões políticas. Aprenda a não ter lado político. Certo? O Lula poderia destruir a civilização ocidental e cristã. Para mim, tudo bem, desde que ele não desrespeitasse as leis básicas da economia. Por quê? Porque eu não sou o Olavo de Carvalho, eu não estou preocupado com o ocidente judaico-cristão. Para mim, isso não. Eu não estou interessado nisso. Eu só meto o pau no Lula e nos esquerdistas porque eles são burros ao ponto de desafiar as leis da economia. O que eles acham dos imigrantes ilegais, dos transgêneros, de não sei o que, isso não me interessa, né? O espetáculo que nós vimos na posse do Trump foi uma coisa deprimente. O Trump jogou a culpa da desgraça americana em cima de todo mundo. Todo mundo é culpado, menos eles. Quer dizer, o politicamente correto veio de onde? De Marte? Né? De onde veio a indústria dos processos judiciais, dos quais eu falei no último vídeo? Né? De onde veio isso? Veio do Saturno? Ou foi uma criação do povo americano? A riquezinha subiu a cabeça e virou um bando de fresco e de afetados que tudo quer processar. De onde veio? Veio deles mesmos. A culpa é deles. Não adianta. É aquela história, não é ficar bravinho. Arrancar a calcinha e pisar em cima porque há um imigrante mexicano. A última das preocupações do Trump deveria ser o imigrante mexicano. Ah, mas ele é traficante. Ok. Pior do que ele é um professor lá de Harvard falando asneira, falando que imprimir dinheiro não dá nada. Isso é muito pior do que um mexicano que vende lá a droga dele na rua. Certo? Então, sugestão que eu dou. Se você é uma das pessoas... Se você está ouvindo isso de graça, lamento, me desculpe. Pode ser que você nem tenha ficado chateado comigo nem nada, né? Pelas coisas que eu falei. E você está ouvindo tudo isso de graça. Agora, se você é uma das pessoas que ficou aborrecida com o que você ouviu da minha boca, assim, tome uma decisão. Ou você vai para política ou você vai para finanças. As duas coisas não dá. Você não vai conseguir ser um jogador profissional se você tiver lado. Se você tiver concepções filosóficas de mundo. Você fala para mim assim, André, você tem concepções filosóficas de mundo? Não. Eu sou uma pessoa absolutamente superficial. Eu não tenho saco para essas coisas. O que eu sei é que existem sistemas econômicos ótimos. E isso me interessa, porque eu gosto de prosperidade econômica. Eu gosto de dinheiro. Por isso que o nome desse canal é Dinheiro. O nome desse canal não é civilização judaica, ocidental cristã, Deus, Jesus, Maomé. Nada disso. O nome desse canal é Dinheiro. Que é um assunto que me interessa. Ninguém é obrigado a gostar, mas neste canal é o assunto que me interessa e eu me sinto obrigado, se eu pretendo fazer um trabalho honesto aqui com você,
eu pretendo, eu devo, aliás, transmitir quais são os nortes mais importantes da tarefa. Quer dizer, um dos nortes mais importantes é o quê? Não tem amor à política, à filosofia, nada disso. Isso não importa. Eu basicamente falo com pessoas para as quais o dinheiro dá felicidade. Se você é uma dessas pessoas que fala assim, dinheiro não dá felicidade, então este canal não é para você. Este canal é para quem acredita realmente que dinheiro traz felicidade. O seu foco tem que estar onde? Na economia. De novo, então quer dizer que se o Lula estivesse fazendo o papel econômico certo e estivesse promovendo a agenda trans, o André seria favorável a ele? Sim, eu seria. Pouco me importa o que ele faz com a agenda trans dele, isso é problema dele. O que me afeta e o que eu não gosto é quando ele liga, por exemplo, a impressora e começa a falar asneiras de que pintar papel não dá inflação, sabe, esse tipo de coisa. Isso aí realmente ele vai... Aí ele vai comprar um inimigo, que sou eu. Pequenininho, mas eu sou um inimigo. Porque eu vou jogar pedra no cara, porque ele tá falando besteira. Num ponto, num quesito que eu conheço. Onde eu não conheço, não vou palpitar. Isso é trabalho pro Olavo de Carvalho. Falar do Ocidente, entendeu? Falar do Imperador Constantino. Esse papo não é comigo. Não estou interessado nisso. Mas... o cara... Eu acho sinceramente, eu acho ridículo um cara chegar numa posse presidencial e falar assim, a partir de hoje neste país, né, só haverá 2 gêneros. Eu fico imaginando, meu pai, se estivesse vivo, né, se ele levantasse da tumba, acordasse, ligasse a televisão e visse um presidente americano no dia da posse falar isso, ligar a televisão no exato momento que ele viu o cara falando assim, então, a partir de hoje, oficialmente só há 2 gêneros. Né, que, aliás, eu sempre aprendi que se chama sexo e não gênero. Só há 2 gêneros, macho e fêmea. Quer dizer, meu pai, certamente, ele ia desligar a televisão e falar, pô, deixa eu voltar pra tumba, porque o mundo virou um circo de débeis mentais, né? Tem que falar um negócio desse numa posse presidencial, gente. Sabe? Um país que tem 350 milhões de bocas para alimentar. Que tá de dívida até aqui. Até não poder mais. E o cara vem dizer que, se eu aumentar os impostos, nossa, vai ser uma riqueza geral. Quer dizer, ele com esse discurso mal contado, certo? Com aquele outro papagaio de pirata lá, o Musk, que só ficou rico porque é amigo do Estado, basicamente isso. Portanto, é um larápio do dinheiro público, a verdade é essa, certo? Ele pensa que quem é trouxa? Ele pensa que eu sou trouxa? Trouxa é ele, porra. Que acha que eu não tô vendo o que se passa. Não adianta vir falar pra mim, porque a civilização cristã, porque o cristão... Foda-se. 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 Esse não é meu critério. Desculpe o meu péssimo latim, mas eu não tô nem um pouco preocupado com isso. Não adianta nada você vir falar pra mim da civilização judaico-cristã e aí você chegar e em seguida começar a falar que você vai aumentar imposto. Desculpa, você ganhou inimigo. Eu. Certo? Então, assim, isso que eu estou falando pra você é como um especulador pensa. É um especulador aposentado? Eu sei, eu sou um inofensivo especulador aposentado. Sou um tiozão, tá? Mas a minha cabeça continua sendo a mesma de quando eu estava ali dentro de uma mesa de operações ou fazendo o que fosse. E quem é da minha laia pensa assim também. Só para você saber. Pode ser americano, brasileiro, japonês, alemão, não importa. Um financista, um trader é um trader. Então, para você que ficou bravo pelas coisas que eu disse sobre o Trump, para você que ficou bravo pelas coisas que eu disse a respeito do Lula, eu só lamento, né? Com você eu nem vou perder meu tempo. Mas se você ficou bravo pelas coisas que eu falei a respeito do Trump, põe a sua cabeça no travesseiro e pense se realmente o seu jogo é finanças. Tá bom? Porque pode ser que não seja. E não tem nada de errado, tá? Se não for, nada de errado. Mas assim, avalie. Porque você precisa saber se você está no lugar certo e na briga certa ou não. Tá bom? Para você otimizar seu tempo e sua energia também. Certo? É isso. Um abraço para você. Mas nos falamos. Até mais.